solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social, vozes do bem. Linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vive alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. Vive alegre no seu lar, no seu lar. É a minha bebezinha linda, maravilhosa, sorridente, Alissa Carmen. Ela tem 7 meses, vai fazer 8 meses. Ela chegou aqui com 2 meses, né? Então ela tá aí 5 meses, vai fazer 6 meses aqui. A evolução dela foi fenomenal, desde a primeira semana. O impressionante é que eu não sabia que acontecia, são as reuniões semestrais para encerrar o semestre. E eles passam como está o desenvolvimento da criança, como que a criança está realmente ficando em sala de aula. Foram um retorno muito positivo para mim, como mãe. Eu sou mãe de primeira viagem, eu não comentei. Então, assim, tem sido muito bom ela aqui. Muito bom. Tenho 3 filhos, passaram por aqui. Então, no começo, a gente já ouvia falar que o Ardelar era uma instituição muito boa e tal, né? Mas tinha algumas outras. Então, a gente colocou para ver como é que era, né? E desde o primeiro, a gente já gostou, né? Além de ser um período integral que é bom para as crianças, né? E para a gente também. Mas o ensino é de qualidade, os professores são atenciosos com as crianças, né? Os próprios pessoal da direção também, entendeu? Acolhe bem a diretora. Então, a gente gostou por causa disso. E a escola também é uma escola grande, né? Uma escola ampla, tem bastante brinquedo para eles brincar, eles fazem bastante coisa. Então, aí a gente vê que é uma escola diferente. As crianças entram às 7 horas da manhã. Logo que elas chegam, elas já são acolhidas pela equipe de sala, pelas professoras, pelas ADIs, né? Então, nesse momento, enquanto as crianças chegam, enquanto as famílias estão chegando, as crianças estão sendo acolhidas. E como que é esse acolhimento? Elas têm uns cantinhos dentro da sala de aula, onde elas exploram ali o que elas querem brincar. E aquelas que chegam com soninho, já tem um cantinho do repouso para elas dormirem. Então, a gente se preocupa muito com essa questão do acolhimento, né, desse bem-estar, porque eles ficam 10 horas na escola, aqui na creche. Então, precisa ter esse olhar para o bem-estar. Acho importante, a gente trabalha muito a questão do relacionamento interpessoal, né? Eles aprendem sobre identidade e autonomia. Então, assim, eles aprendem a se reconhecer como um indivíduo pertencente, a reconhecer os seus pares, né? Questão dos nomes dos amigos, os nomes dos adultos que fazem parte da equipe de sala, os outros funcionários da escola. Eles começam a reconhecer o nome dos pais, os nomes dos avós, porque até esse momento é só o papai, a mamãe, e aí eles começam a descobrir que eles também têm nomes, né? Então, assim, essa fase é muito gostosa de trabalhar nesse sentido, o relacionamento interpessoal com eles. A gente também desenvolve noções de matemática, onde a gente aprende as formas geométricas, a questão com relação ao tempo, né, o clima-tempo, se está frio, se está calor, se está fazendo sol, se está nublado, se está chovendo. A parte da leitura literária, né, onde a gente desenvolve os conceitos de livro, né, o uso da imaginação, da criatividade, de que o dragão ele pode falar, mas ele fala no livro, né, do que o autor trabalha, né, enriquecendo essa parte literária das crianças. Que a gente sempre conversa muito, né? Eles sempre passam muito pra gente que a gente tem que dar essa liberdade para as crianças, para que elas possam ter a liberdade de falar como se elas chegam em casa e falam para a mãe. Por exemplo, mãe, aconteceu tal coisa. Então a gente quer que as crianças tenham essa transparência, porque a gente costuma avisar os pais, a gente sempre conversa com as famílias, tudo que acontece. Se a criança caiu, ela arrancou uma pelinha do dedo, a gente já comunica as famílias. Então a gente dá essa liberdade para as crianças, né? E a gente transparece essa confiança para eles, que eles possam confiar no nosso trabalho, que a gente possa executar da melhor forma, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam em casa, porque a maior parte do nosso dia é aqui na escola, tanto deles quanto nossa. Então a gente tenta fazer essa estadia, esse momento, o melhor possível, de confiança, de troca, de carinho, de afeto. Eu acho que isso é primordial. Eu tenho uma relação muito de amor por parte de família,
A fundadora do Éden Lar, idealizadora do Éden Lar, foi uma tia-avó, irmã da minha avó por parte de pai. E junto com ela, muitos outros familiares, irmãos, tios, depois sobrinhos, estiveram presentes e atuantes para que o Éden Lar chegasse até esses 91 anos de hoje. Então a minha relação, posso me lembrar de tempos de criança, vindo ao Éden Lar, que ainda era um orfanato voltado para crianças de pais vítimas da tuberculose, mas depois crianças órfãs abandonadas de uma maneira geral, e vindo aqui para brincar com as outras crianças, ou em algum almoço, em algum evento, em alguma festividade, em algum culto, alguma cerimônia. E o Éden Lar sempre foi parte da nossa visão de família estendida. Nós tínhamos a nossa família que já não era pequena, era muito grande, e o Éden Lar era uma extensão dessa família. E ao longo do tempo isso foi se transformando, o Éden Lar deixou de ser um orfanato, passou a ser um semi-internato, posteriormente com uma colaboração contratual com a prefeitura, que perdura até hoje. E em 2000, o José Carlos, um dos sobrinhos da tia Zola, da minha tia-avó Zola, ele assumiu a presidência do Éden Lar e ele resolveu adotar uma gestão muito compartilhada, muito colegiada. Então ele convidou, na verdade intimou vários parentes a participarem da diretoria. Eu fui um deles e aí desde 2000, esses 25 anos, eu tenho desempenhado alguma função de diretoria no Éden Lar. São José dos Campos era uma cidade climática, então as pessoas vinham tratar do pulmão e da tuberculose, e muitas famílias que vinham para cá, os pais faleciam e as crianças ficavam pela cidade, abandonadas, né? E em 1934, uma jovem, membro da Igreja Cristã Evangélica, aqui em São José, que é a primeira igreja evangélica de São José, ela se sensibilizou com essa situação das crianças e levou essa ideia de criar um orfanato que pudesse estar cuidando dessas crianças. Então, no começo de 1934, ela fez isso, levou para o conselho da igreja e a igreja encampou a ideia. E aí, em 1º de junho de 1934, foi organizado o Éden Lar. Então, o Éden Lar conta hoje com 91 anos, né? Então, é uma história bonita, porque é uma jovem, né? A gente pode dizer uma jovem fora da sua época, preocupado com o que acontecia com a cidade, né? E com isto, ela movimentou a sociedade joseense e várias pessoas influentes na cidade puderam participar desta organização do Éden Lar, lá em junho de 34. Tá? Em 1935, o Éden passou por uma dificuldade financeira, então as crianças que eram internas aqui foram para Buquira Grande, que hoje é Monteiro Lobato, tá? E lá elas ficaram numa fazenda, então lá eles tinham leite, tinha comida para se alimentar, ficaram lá por 10 anos. Em 45 elas voltaram, aí já voltaram para esta sede aqui. Aí teve um período que passou de internato para semi-internato e em 2006 ela passou à creche. Aí, essa creche hoje que nós temos é um convênio, uma parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, né? Eles precisavam de vagas, nós já tínhamos as crianças que estudavam aqui, mas sem um currículo municipal. Então, em 2006, teve a criação do SECOI, nós ficamos parceiros da Prefeitura, então a gente começou a atender crianças da rede municipal. O Éden Lar sempre teve um impacto muito grande na história da cidade. Nós calculamos que nós atendemos a mais de 5.000
crianças ao longo desses 91 anos. E as 5.000 crianças significam perto de 5.000 famílias, né? E essas famílias tiveram impacto em muitas outras pessoas ao redor. Então não é um exagero nós dizermos que o Éden Lar teve um impacto em dezenas de milhares de cidadãos de São José dos Campos. Então, é parte, sem dúvida, da cidade, da história da cidade. O que mais impacta assim, nesse trabalho é a questão da afetividade. Eles precisam ganhar confiança, né, até porque eles estão nessa fase de transição. Então, assim, a gente acaba tendo que fazer com que eles entendam que eles não são mais bebês, eles são crianças bem pequenas. Então, assim, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente conta uma história, na maneira como a gente conversa com a criança, né? Então, a todo momento é muita conversa, é muita brincadeira, é muito lúdico, né, para fazer com que eles tenham esse retorno com relação à aprendizagem. As crianças são muito curiosas, né? Elas são muito curiosas, elas querem saber os porquês, né? Ô tia, por que a chuva é assim? Tia, por que tá ventando muito? Então, é umas perguntas assim de criança que vêm pra gente, e aí a gente começa a explicar, né? Por que hoje nós não podemos ir no parque? É porque tá muito sol. Porque tá chovendo. Então, mesmo eles sabendo a resposta, eles querem ouvir da gente, né? O porquê, mesmo sabendo que eles sabem. Por que o amiguinho não veio na escola? Ah, porque o amiguinho tá doente. E eles sabem que às vezes tá doentinho mesmo, né? E cada um que falta, eles perguntam: nossa, hoje não veio fulano, tia, não veio o nosso amigo. Eles falam. Porque a escola é um complemento, né? A gente dá o exemplo, né? A gente costuma dizer que as crianças, elas seguem o exemplo dos adultos. Então, tudo que elas veem, a forma que a gente lida, que a gente trata, por isso que a gente sempre trata as crianças com muita educação. Tudo que vai pedir por favor, obrigada, porque eles seguem o nosso exemplo, né? Então, a gente tem esse complemento da casa. Por isso que a gente segue muito a parceria com as famílias, né? A gente pede que as famílias sigam um caminho junto com a escola, né? Em conjunto, para que a gente sempre possa complementar na educação, né, social, na educação pedagógica das crianças. Eu acho que todos os dias a gente vive momentos marcantes na sala de aula, né? Todo dia chega uma criança. Eu acho que o que mais me marca é que as crianças, elas chegam de manhã, por exemplo, com a florzinha. É o que mais me marca, o carinho que eles têm de florzinha, que eles estão na rua, vindo para a escola, aí eles fazem a mãe parar, procurar um lugar, às vezes a criança chega chorando de manhã, aí fala o que aconteceu, a gente abaixa, abraça, e a mãe fala: ah, é porque hoje não tinha uma florzinha na rua para trazer pra tia. Aí eles chegam chorando. Eu acho que o que mais me marca é esse carinho deles, né? Esse cuidado que eles têm, eles sentem que a gente tem cuidado com eles, e é recíproco. Eles têm esse cuidado com a gente. Então, muitas vezes a gente não tá bem, não tá num dia legal, né? E a gente dá o nosso melhor na sala de aula para não transparecer isso para eles. Porque eles não têm culpa do que acontece na nossa vida pessoal. E a gente dá o nosso melhor e a gente sente que tem dias que eles não estão bem. Mas que independente deles não estarem bem também, eles fazem o melhor deles, o que eles podem, né? Eles trazem a florzinha, eles ficam pertinho, eles gostam de abraçar. Aqui no Éden, as crianças são muito carinhosas. Todo momento eles abraçam, eles falam que amam, eles dão beijo. De manhã eles chegam e falam assim: tia, você tá linda de vestido hoje. Você tá muito linda hoje, o que você fez? Então eles são muito detalhistas. Eu acho que o que me marca na educação infantil são os detalhes. Não tem um detalhe específico, são todos eles. Porque o dia inteiro é vivenciado de detalhes. São as flores, os elogios. Às vezes eles falam que estão tristes e pedem um abraço. Aí a gente abraça e fica naquele momento só nosso. E todos os detalhes que complementam o dia é o que me encanta. Acho que é o que me marca, tanto na sala quanto na secretaria. A gente vive esses detalhes com as crianças. O Éden Lar, ele tem 75 funcionários registrados, né?
mas nós temos um grande número de voluntários. Por exemplo, toda a diretoria ela é voluntária, né? Nós não recebemos recurso nenhum da instituição. Então nós somos em cerca de uns 30 voluntários na diretoria, né? Nós temos o conselho fiscal, o conselho consultivo também são voluntários. Nós temos professor de aula bíblica, voluntários também. Nós temos uma psicóloga que ela é voluntária, onde ela cuida da situação das crianças e da situação de funcionários também que tem necessidade de uma conversa mais detalhada. Então a nossa psicóloga nos ajuda também. Eu estou há 10 anos no Éden Lar. Tinha uma amiga de sala que já trabalhava no Éden Lar e eu estava no 4º semestre da faculdade e ela comentou que ela trabalhava no Éden Lar. Eu falei para ela, nossa, você poderia levar um currículo meu lá, né? E ela falou, eu levo. E eu estava como estagiária da prefeitura, faltava 6 meses para vencer o meu contrato, né? Aí ela trouxe o meu currículo, aí passou uma semana, eu não imaginei que ia ser tão rápido, né? Passou uma semana, me chamaram para fazer uma entrevista. Aí eu vim tudo, mas aí eu fui para casa e daí foi até o seu Alberto, falou assim, a gente vai entrar em contato, né? Aí eu fui para casa, mas antes de chegar em casa já ligaram para mim falando para trazer os documentos. Isso foi muito rápido, foi menos de uma semana. Aí eu já vim para cá, né? E aí eu já comecei como auxiliar de desenvolvimento infantil, todo o meu trajeto da faculdade, tudo aqui, né, acompanhando. Aí eu me formei e depois que eu me formei, depois de 1 ano, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos 1 ano, aí eu comecei a ser professora do berçário. Eu vim trabalhar no Éden Lar como voluntária da APEC em 2017. No início de 2017, eu vim trabalhar como voluntária da PEC. Eu dava aula de estudo bíblico para as crianças. E aí, mandando meu currículo, fui chamada para ocupar um cargo na secretaria. E aí, trabalhando na secretaria, eu já tinha o desejo de entrar na pedagogia. E aí, eu fiz meu curso de pedagogia e aí, depois que eu me formei, eu vim atuar como professora. Ver as crianças aqui, o trabalho que o Éden desenvolve, ver o trabalho das outras professoras, né, o relacionamento que eu tive, o contato, esse primeiro contato, né, com as crianças, com a história do Éden, acho que isso foi um fator assim, decisivo na minha escolha profissional. É fundamental o voluntariado, sabe? E a gente corre atrás. Eu sei que são tempos difíceis, né? As pessoas precisam realmente estar buscando o seu sustento, né? E sobra pouco tempo para o voluntariado, né? Mas nós carecemos realmente de pessoas com esse espírito, sabe? De se voluntariar para trabalhar numa obra dessa. Porque eu penso, né, que tem muito mais valor, agrega-se valor, tanto para nós, que estaremos recebendo esse amparo, né, desses voluntários, né, e ao mesmo tempo para a própria pessoa que é voluntária. Eu penso e também vejo em outras falas, né, que quem é voluntário recebe muito mais do que dá. E é isso que você percebe nesse contexto, né, de relação, né, voluntário, pessoas necessitadas, pessoas que precisam de acolhimento, né, de um ombro amigo, de alguém para fazer alguma coisa porque a outra não teve jeito de fazer. Eu penso que o voluntariado realmente é essencial, né, é fundamental numa obra como o do Éden Lar. O que a gente entende e sente que, por exemplo, minha esposa e eu, nós não temos filhos. Quando eu fui eleito pela primeira vez, lá em 2012, quando a minha primeira palavra foi a seguinte: Deus não deu a minha esposa e a mim nenhum filho. Mas quando Ele me deu esse punhado de crianças que são como filhos da gente, né? A verdade é essa, a gente anda pelo pátio aqui, elas vêm agarrando, tio, avô, né? E é muito gostoso, é prazeroso mesmo, né? Então, o que eu sempre falo é que nós, muitas vezes, recebemos mais do que a gente pode dar para essas crianças. E a gente sente que
as próprias famílias, né? Quando vem pegar as crianças aqui, muitas delas às vezes não querem nem ir embora, quer ficar por aqui, porque realmente a atenção que elas recebem aqui, muitas vezes as famílias na sua casa não têm condição de dar aquela atenção. Por quê? O pai trabalha, a mãe trabalha, e aqui não, elas ficam 10 horas, mas tem sempre alguém com elas olhando, dirigindo, brincando, fazendo alguma coisa. Então a atenção que elas recebem aqui é total mesmo, né? Desde novinha, o meu primeiro trabalho foi em sala de aula. Eu trabalhei 8 anos em sala de aula. Eu sempre fui da sala e nunca tive interesse em conhecer a área administrativa da escola. Aí quando eu entrei aqui, que eu vi a forma de trabalho, que eles acreditam no nosso potencial, eles têm paciência de ensinar, eles têm essa confiança na pessoa em si, né? Aí a sala de aula sempre foi minha paixão. Eu sempre gostei da sala de aula. Eu era do berçário quando eu entrei aqui. E as meninas queriam que eu fosse para o infantil, porque eu sou mais ativa, sou mais alegre, animada. E com as crianças do infantil isso agrega bastante. Aí eu desci ano passado para o infantil 2. E eu amei o infantil 2 também, né? Foi um tabu que eu quebrei na minha cabeça. Porque quando eu vim para cá eu queria o berçário. Aí eles me mostraram que dentro da educação tem diversos níveis que você vai se apaixonar, que não é só um nível, você tem que ter experiência. Aí eu fui para o Infantil 2, fiquei apaixonada no Infantil 2. E aí eu comecei a olhar com mais carinho a secretaria, as pessoas que estavam aqui, como elas eram acolhedoras, como aqui dentro você tem contato com tudo que acontece na escola. Dentro da sala você tem o seu mundo, né? A sua sala. Claro que você tem contato com todas as salas, mas é mais a sua sala que você fica de olho, tem a convivência com as outras salas, mas cada um tem mais a sua responsabilidade. E aqui não, aqui você tem contato com todas as salas, com as crianças, com as famílias, com o pessoal da Secretaria de Educação, com todo mundo. E aí eu chamei, né, a Luísa e o seu Alberto, falei que eu tinha interesse, mas deixei no ar que eu tinha interesse em conhecer outras áreas da escola, especifiquei a secretaria. Aí quando eles me chamaram, eu fiquei muito feliz, é muito diferente. Porque dentro de sala a gente tem contato com os pais, mas são com os nossos pais, das nossas crianças, e não das outras salas. Aqui a gente tem contato, tanto no WhatsApp quanto presencial, com todas as famílias da escola. Todo mundo sabe o seu nome. Quando você está ali no portão que eles entram, eles te abraçam, todas as salas. Então não tem mais o contato só com a sala. Aqui abrange a escola inteira. É uma responsabilidade muito maior, porque eu lido com documentação, mas é muito diferente, e eu tô gostando bastante. E o Eden Lar é isso, ele é amor, carinho, cuidado, né? Delicadeza em cada detalhe que acontece. Tudo que acontece, eles se preocupam com cada detalhe. Tudo que vai acontecer, como vai chegar nos pais, como a gente pode incluir a família no que está acontecendo dentro do ambiente escolar. Nada eles pensam sozinhos, tudo eles pensam junto com a família, né? É uma extensão do lar, o Eden Lar. Os pais são muito gratos. Né? Eles chegam com algumas inseguranças a princípio de deixar os filhos, porque é aquele momento da separação. Né? Eu estou deixando o meu filho num espaço que eu não conheço. Mas nós, enquanto escola, principalmente nós lá na secretaria, que fazemos o primeiro contato com a família, a gente tem esse cuidado de preparar esses pais e dizer para eles, vocês podem contar com a gente, vocês estão seguros, seus filhos estão seguros aqui conosco, né? E tudo que vocês precisarem, nós estamos aqui. Então, a gente vê que esses pais confiam muito no nosso trabalho. Então, eu tenho pais que já tiveram filhos pequenos aqui, hoje eles estão deixando os netos, né, e eles falam muito bem da escola. E isso, para nós, é muito importante, sinal que o nosso trabalho foi bem feito, que a gente deixou uma marquinha ali na vida daquela família, né? E que isso vai perpetuar por gerações e gerações. Então, as famílias têm muito essa questão da confiança. Uma coisa que eu acho muito importante é que a gente escuta muito. Às vezes eles chegam cheios de problemas, eles vêm muitas vezes muito nervosos, e a gente fala, senta aqui, eu vou te ouvir. E só o fato de sentar e desabafar ali, você não precisa dizer mais nada. Aí pedem um abraço, você dá um abraço, e eles falam, era tudo que eu precisava. Eu me emociono porque a gente já viveu isso, e eu sei o quanto isso é importante. As famílias precisam disso. A gente vê
o quanto elas são carentes. Não são só as crianças, mas as famílias precisam disso. Elas precisam do espaço para conversar, para falar, porque nós recebemos famílias de todos os jeitos. E é aí que a gente ganha confiança, porque elas sabem que elas têm um porto seguro e que os filhos dela estão sendo bem cuidados. Então, isso para nós é muito importante. Eu acho que faz toda a diferença e é o nosso trabalho, né? A gente está aqui por eles, pelas famílias e não há o que pague. Eu me sinto abraçada pelo Éden Lar a partir da hora que eu chego, porque eu não sei nos outros lugares, mas aqui elas ficam na porta recepcionando. Bom dia, sabe o nome da maioria das pessoas, dos pais e das crianças. Isso é fantástico, porque nada melhor do que você chegar no lugar e se sentir bem, se sentir confortável. A energia daqui é muito boa. Nunca tive problema com a minha filha de questões de... machucou, caiu, sabe? Essas questões. Já ficou doentinha, mas é questão do tempo, não é questão da escola em si. E ainda assim, elas ligam, ficam preocupadas, mandam WhatsApp, sabe? Então, assim, pra mim, que além de ser autônoma, mãe, tem uma produção independente. Então, assim, eu me sinto extremamente abraçada. Eu, graças a Deus, tenho essa oportunidade de estar aqui dentro, né? Não só como um pai de fora, mas um pai que está aqui dentro, né? Então a gente vê, né? O tratamento de todos os funcionários, né? Com as crianças, né? Então acho que eu tenho sim um sentimento de gratidão com a Éden Lar para cuidar bem dos nossos filhos, né? Nós temos crianças que não querem ir embora. Quando chega o momento da despedida, da mãe, do pai vir buscar, fazem birra, porque eles querem ficar na escola. Tem uns que não querem sair do colo da professora, da auxiliar de sala, porque eles sabem que são bem cuidados, né, que são bem amados, né? E eu acho que isso é o nosso papel. Enquanto eles estão aqui, a gente proporcionar o melhor para eles, né? Dar segurança, trabalhar com eles a questão da educação, de valores, né? A gente fala muito com eles da palavra de Deus e a gente vê que isso surte muito em casa, porque tem famílias que chegam até nós e falam: olha, eu comecei a orar as refeições porque o meu filho disse que isso é importante e que vocês fazem isso aqui. Então, para nós, isso não tem preço. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do Bem.